Gostaria de lembrar que o Instituto Farol agora possui um novo canal no YouTube e que o link vai aparecer aqui na tela, caso você também queira acompanhar. Sabe uma coisa que alguns resultados aí de estudos têm trazido o seguinte: a gente, como profissional, como pai, como ativista, como pessoa que trabalha com autismo, muitas vezes tem a tendência de se preocupar muito e às vezes quase exclusivamente com as questões ligadas à socialização, ao interesse social, à afluência e participação nos grupos. E eu conheço muitas pessoas no espectro do autismo que, mais para frente, na idade adulta, estão muito bem com a solitude, que é diferente de solidão. Né? Solitude é aquela coisa, não, eu me viro bem sozinho, eu me sinto bem sozinho, tenho meu núcleo de convívio ali familiar, alguns amigos próximos, e eu tô bem assim, tô feliz assim, e não preciso necessariamente de uma super mega socialização, e não é o meu interesse, não quero, né? Mas muitas vezes a gente negligencia uma coisa, são os aspectos relacionados à regulação emocional. E aí a gente tem muito adulto com autismo, mas uma quantidade absurda de pessoas no espectro do autismo que na idade adulta tem transtornos de ansiedade, transtornos de assim, né, de humor em geral, né? Que é claro que tem uma base genética também, mas muitas vezes que poderia ter sido atenuada aí se a gente tivesse trabalhado isso antes, cara. Você tem, nas pessoas que você convive, nos meios que você convive, em você, qual que é a sua percepção pessoal em relação a isso? Essa é uma pergunta bem, começa já bem interessante, na verdade, né? Porque de fato tem essa mesma impressão, eu tenho notado cada vez mais, e esse discurso mesmo, assim, né? A priori, é claro, o diagnóstico, principalmente quando vem na idade adulta, eu noto que a gente vem nesse viés, assim, não todos os casos, é claro, né? Mas muitos casos Uhum, acontece isso, né? Nesse viés de aceitação, no sentido assim, né? De, poxa, eu sou assim mesmo, eu uhum, nasci assim mesmo, principalmente, né? Você vai pensar, pô, uhum, autismo, nasci assim, é uma coisa genética e tal, então eu sou assim, e é isso. E aí uhum, vem logo aquela questão, eu gosto de ficar sozinho, eu não gosto de pessoas, eu não sei o quê, e aí já vem várias conclusões, assim, nesse sentido, né? Mas aí, de uhum. repente, né, tem essas questões, por exemplo, como você falou, sobre regulação emocional, uma crise aqui, uma crise lá, uma ansiedade muito grande, quando inevitavelmente, uma hora ou outra, você Uhum, precisa fazer uma interação social, você precisa ir uhum. num cartório, É. numa empresa, ou enfim, né, e você, a sociedade, assim, o próprio nome diz, né, faz referência à socialização, né, Sociedade, né? exatamente. Então, eu vejo realmente essa tendência, tenho notado isso, e o ponto todo da coisa é basicamente assim: eu vejo duas perspectivas conflitantes, não necessariamente conflitantes, eu acho que elas podem muito harmoniosamente se darem bem, mas em alguns momentos elas são conflitantes, que é uma perspectiva, vamos dizer assim, um extremo de aceitação, no sentido assim de ele nasceu assim, Uhum, o autismo, ele é autista, ponto final, e uma outra no uhum, sentido, né, um outro extremo que é, não, o problema é todo da sociedade, as pessoas que precisam aprender a lidar com o uhum, autista, as pessoas que precisam, uhum, né, estarem conscientizadas, tal, e etc. E eu, é claro, né, eu acho que uhum, todo mundo vai concordar nesse sentido que, poxa, as duas vias são interessantes, né? Só que uhum, realmente tem uhum, essa questão, que quando a gente fala sobre essa questão de solidão, de ficar na dele, né, quero ficar de boas e etc., pode parecer, muitas vezes, que realmente é só uma questão, né, só um ponto que, poxa, eu tenho que aceitar que o jeito dele é assim, né, pode parecer a uhum, priori. Mas aí, por exemplo, experiência pessoal agora, da pandemia, eu comecei a notar, por exemplo, quão importante era você ter ambientes diferentes, mesmo que, ok, eu vou lá para é. o Instituto Federal, eu vou lá para uma cafeteria, eu vou lá para algum lugar, e eu fico Uhum, assim, de boa, não interajo com muitas pessoas, mas de repente até, sei lá, falar com a moça do caixa, que seja, ou ver uhum, outras pessoas uhum, diferentes, ou ter essa sensação, né, de estar nessa uhum, alteração de ambientes, eu passei a notar que eu não sei explicar exatamente, né, e isso e uhum, para mim, né, que eu entendo, por exemplo, eu sempre falo assim que estudar análise do comportamento e as evidências sobre autismo me ajudou a descrever, operacionalizar os meus próprios padrões comportamentais, aí eu consigo ter uma previsibilidade sobre isso. E para mim, que quero uhum, ter previsibilidade sobre isso usando a ciência, é muito frustrante, porque eu não consigo, assim, eu começo a pensar, poxa, mas da onde que tá, o que está controlando esse comportamento, o que controla esse sentimento, qual que é o antecedente, etc. E vem uma
coisa assim, né, vamos dizer no sentido de que, basicamente, né, a explicação mais fácil para mim passa a ser, poxa, eu sou autista, ok, mas eu sou um ser humano, inevitavelmente, né? Eu sou um animal social, em última instância, né? E então eu vejo começo a ver, né, esse padrão de, poxa, eu quero ficar muito recluso, ao mesmo tempo, se eu fico muito recluso, eu fico deprimido, não fico muito motivado para fazer as coisas, ao mesmo tempo, se eu preciso, quando eu inevitavelmente preciso encontrar alguém, a ansiedade social vai lá em cima, que é uma coisa que nunca, né, que eu tinha experienciado antes e tal, e poxa, então tem uma relação sobre isso que é padrão comportamental alterado pela pandemia, que daí me fez inevitavelmente ficar recluso. Então é claro que tomou uma pandemia para notar isso, espero que nunca mais precise, né, passar por uma situação tão drástica assim para ter esse nível de autoconhecimento. Mas eu noto isso, né, que realmente não é muito mais profundo do que a autoaceitação. Pode parecer, muitas vezes, que é apenas uma questão de aceitação, que é o jeito dele, que é o jeito das pessoas, mas, na verdade, tem muito mais coisas relacionadas, né, a interação social, a regulação emocional e outras raízes mais profundas que eu entendo hoje que é um repertório necessário. Né? É isso que eu penso. Porque o problema todo é, qual que é o problema? Alguém pode dizer assim, né? Qual que é o problema dessa pessoa ser assim? A questão é sustentabilidade. Ele consegue ser assim por muito tempo? Ele consegue ser assim e prosperar por muito tempo e ter as coisas que ele quer na vida, as relações que ele quer na vida e ser feliz continuamente? Se der alguma zebra, alguma coisa, ele vai conseguir resolver? Então, esse é o principal ponto. Se sim, ok, tudo bem. Para ele, aquele nível ali de interação social, aquele repertório deu certo. Agora, se não, se é uma pessoa que tem muita crise, se é uma pessoa que não consegue, muitas vezes não acessa seus prazeres, suas atividades bacanas ali que ele queria, mas muitas vezes acaba aceitando ali, não, isso não é para mim não, e tal, e etc. Isso perde muitas oportunidades que lá para frente, essas oportunidades vão fazer falta porque ele vai ter que reorganizar o ambiente dele, vai ter que mudar por não ter um recurso financeiro, ou algum contato, um amigo que ajude em alguma hora. Então, eu acho que esse que é o ponto, né? Eu começo a entender assim, né, Thiago, que é necessário ter esse nível de repertório. Aí, ok, depois que você tem esse repertório, beleza, se achou ali, pode ser que a minha média de socialização é bem mais baixa do que as outras pessoas, eu acho que sempre vai ser. Mas, assim, tendendo ao zero, vamos dizer assim, né, tendendo ao outro extremo, aí talvez seja uma questão de preocupação, né? Eu entendo mais ou menos dessa forma. Eu acho que a partir do momento que você tem habilidade suficiente para escolher como você quer viver, eu já acho que a gente está numa situação que vai gerar muito menos sofrimento, muito menos angústia, muito menos ansiedade. E é isso que eu acho que os extremos não permitem, né? A gente muitas vezes fala, não, mas ele tem autismo e é assim mesmo. Tá, mas e o dia que ele quiser ter uma relação íntima? E o dia que ele quiser ter uma família? E o dia que ele quiser ter acesso a um emprego em que aquele nível de socialização é necessário? Porque senão fica aquela coisa, o cara, ele é funcional? É. Ele pode ser médico? Pode. Mas será que ele vai conseguir ser diretor do hospital se ele quiser? Será que ele vai conseguir trabalhar com cuidados paliativos e compreender e se colocar no lugar e saber comunicar nessa hora tão sensível? Será que ele vai ter teoria da mente suficiente para escolher esse caminho? Thiago, mas nem todo mundo tem que fazer a mesma coisa, ele pode escolher ser, sei lá, radiologista, anestesista, que vai ter um trabalho um pouco mais fora desse monte de gente. Tá, mas aí você acabou de impor para esse indivíduo uma limitação que talvez ele não queira ter. Então, nisso que eu acho que esse equilíbrio é importante. E quando a gente fala de regulação emocional, e que a gente fala desse sentimento que você está discutindo aqui, para mim, eu me lembro da pesquisa de um cara que eu até abri aqui, da Universidade do Quebec, onde eu fiz o doutorado, que se chama Robert Vallerand. E esse cara, ele discute as necessidades profundas do ser humano e tal, e ele cria, inclusive, uma escala de pertencimento social. E ele coloca que o pertencimento, a sensação
O sentimento de pertencimento é uma das necessidades básicas do ser humano. E olha que interessante. Você vê, você fala para mim, não, que eu vou naquele café. Eu posso não conversar com ninguém, mas eu me sinto parte, eu sinto pertencente daquela comunidade. Eu estava conversando com minha esposa ontem ou anteontem, e a gente estava conversando justamente do seguinte: vamos num café? Foi no Dia dos Pais, foi domingo. Onde é que você quer tomar café da manhã? Não, posso escolher onde eu quiser? Pode. Então eu quero ir na padaria que é aqui pertinho, que é uma padaria que a gente vai sempre, que é super simples, que o menu é ridiculamente simples, que é a padaria da comunidade aqui, ó, que dá os manezinhos, que dá a galera. Mas por que eu gosto de lá? Por que eu gosto de lá? Porque a gente chega lá, eu conheço o dono, aí eu converso com ele, assunto banal, mas eu troco uma, duas palavras. A menina do caixa já conhece a gente, já dá aquele sorriso, já pergunta o que a gente quer. Assim, eu não fico sentado ali batendo papo com eles, mas tem um sentimento de pertencimento. Eu estou num lugar onde eu sou reconhecido, onde as pessoas reconhecem a minha cara, onde as faces das pessoas são faces familiares, não é? Então, esse sentimento de pertencimento é que muitas vezes, para o indivíduo com autismo atingir, ele precisa de um certo nível de flexibilidade, de redução de rigidez, de oposição.